Bárbara Rúbia e hoje vamos tratar de algo que sempre foi muito usado em jornais, na televisão e agora também na internet, que são as charges, os cartoons e as tirinhas. O elemento principal é o desenho, mas para fazer esse trabalho não basta ser um bom desenhista. A pessoa tem que ter um olhar diferenciado e atento do que está acontecendo no seu mundo. O designer gráfico e de produto Daniel Manfredini disse que foi influenciado por seu pai, que era desenhista arquitetônico. Ele comenta que sempre gostou de desenhar, mas entrou no ramo gráfico aos 15 anos. E para começarmos a entender um pouco sobre esse universo, Manfredini nos explica um pouco sobre o conceito de desenho. Olá pessoal, tudo bom? Então vamos falar de desenho. Mas antes de falar de desenho, vamos lembrar que nós temos que desenvolver a capacidade de entender conceitos. Porque desenhar é expressar ideias, tá? Seja ela qual for. Até para você fazer um desenho arquitetônico, você tem as suas ideias e vai colocar no papel. E essas ideias vão ser fundamentadas em alguma necessidade, algum prazer, algum desejo, né? Então, você entendendo conceitos, você vai se dar melhor na confecção de desenho e caricatura, charge, ilustração, qualquer coisa. Tenha isso em mente, tá ok? Manfredini já trabalhou em gráficas em diversas cidades. Ele explica um pouco o que é ilustração. Ilustração é você saber fazer qualquer desenho que represente qualquer coisa, né? Então você vai fazer uma ilustração que ela é um infográfico, por exemplo, no jornal. Você tem que mostrar como funcionam as marés ali nas praias da nossa região. Então você pode pegar as informações com o corpo de bombeiro, ver lá onde tem aquelas correntes de repuxo, né? Lugares perigosos e tal. Então você vai formar, com ilustrações, você vai formar um infográfico. Isso também é importante. Cai no colo do desenhista, né? No infográfico também pode caricatura, pode cartoon, pode qualquer coisa desse tipo, tá? E é isso. Mas o fundamental é você saber entender, compreender o conceito daquilo que te pedem, para aí você fazer essa expressão. O chargista Zé da Silva faz seu trabalho no jornal Diário Catarinense desde 1998. Ele também é escritor, jornalista e roteirista. Fez trabalhos inclusive para a Rede Globo. Mas afinal de contas, qual a diferença entre chargista, cartunista, desenhista? Zé da Silva dá mais detalhes. Muita gente pergunta qual é a diferença entre cartunista, chargista, quadrinista, ilustrador. Acho que a gente pode definir da seguinte forma. O cartoon, ele é um termo mais amplo. Você pode fazer, por exemplo, um cartoon comportamental, digamos. Uma história que seja alguém fazendo uma piada que tem a ver com o clima, ou com hábitos das pessoas, com hábitos dos casais ou das famílias. Você pode fazer essa piada, ela é um cartoon, ela é atemporal. Ela pode ser consumida de várias formas, em vários países, se ela for até sem legenda, sem nada escrito. Já a charge, ela é um tipo de cartoon. A charge, ela implica que você faça algo ligado ao noticiário, porque charge vem da palavra que quer dizer atacar, sabe? Então, ela tem isso, sabe? Então, ela tem sempre uma crítica, geralmente é uma questão política, mas pode ser também em algo que tem a ver com futebol, sabe? Já o quadrinho, ele pode ser feito também por chargistas, por cartunistas, né? Mas o quadrinho também pode estar dentro de uma charge. A charge pode ser feita de 3 quadrinhos. Um cartoon também pode ser feito de 3 quadrinhos, em vez de um desenho só. Você faz a pessoa de um jeito e no segundo quadrinho ela está de outro jeito,
sabe? Então, o cartoon e a charge pode se apropriar também da linguagem dos quadrinhos. Leandro Francisca desenha desde criança e agora ele está trabalhando como ilustrador infantil como em livros didáticos. Leandro comenta que as suas principais inspirações são artistas como Ziraldo, Angeli, Batistão, Marcati e Laerte. Leandro Francisca trabalhou como chargista durante os 15 anos em jornal. Ele mostra, através de 2 de seus trabalhos, a diferença entre charge e cartoon. Qual a diferença entre charge e cartoon? Bom, basicamente, a charge ela é temporal e o cartoon é atemporal. Eu tenho 2 exemplos aqui para explicar melhor o que significa cada um deles. Esse primeiro desenho aqui, eu retratei um hospital, um hospital regional, de uma região em que ele estava passando por problemas financeiros. Então eu fiz ele deitado numa cama de hospital, tomando soro. Só quem tem conhecimento desses fatos vai poder entender o que significa essa charge. Se eu pegar esse desenho aqui, por exemplo, essa charge, e mostrar para uma pessoa de outra região, sem esse contexto, ela não vai entender. Por isso a charge ela é temporal. Nesse segundo exemplo, eu quis retratar o perigo do tabagismo. Quis mostrar, na verdade, que o cigarro que consome a pessoa que fuma. Ele é um cartoon. Por que ele é um cartoon? Porque ele não precisa de um contexto específico para você entender a mensagem. Se eu pegar esse desenho e mostrar para uma pessoa de outro país, de outra região, ele vai entender que isso aqui é um cigarro e o perigo que ele traz para a saúde, os malefícios para a saúde. Então, o cartoon ele é atemporal. A cartunista Priscila Vieira também diferencia essas maneiras de expressar. Olá, gente! A pedido da professora Rúbia, estou aqui para falar da minha profissão. Eu sou cartunista, Sou formada em desenho industrial e minha grande paixão é comunicação. A professora me pediu para falar aqui sobre charge, cartoon, tirinha. Primeiro eu gostaria de especificar a diferença entre cartoon, charge e tirinha. Cartoon é uma piada gráfica atemporal. Digamos que é a piada do náufrago, que está perdido lá na ilha. É atemporal. Não precisa ter um tema em voga para ser atrelada, que é o caso da charge, que usa um tema atual, como por exemplo a pandemia, às vezes até se vale de uma caricatura, que é o desenho distorcido da face de alguém, geralmente político, e se vale desse tema em destaque para poder desenvolver esse desenho, E a tirinha é um cartoon em 3 tempos, ou uma charge em 3 tempos, ou em 4 tempos, Com a mudança do padrão gráfico de internet hoje em dia, que foi para o quadrado por causa do Instagram, tá muito comum a gente usar a tirinha em 4 tempos, para ficar certinho ali, Priscila é de Curitiba e ela destaca a importância da mulher nesse universo que ainda é tão masculino. Sobre mulheres e quadrinhos, É uma área realmente que é predominantemente formada por profissionais do sexo masculino, mas quando eu comecei minha carreira, era muito raro encontrar uma mulher cartunista, coisa que ao longo das décadas eu venho reparando que vem mudando, Ainda bem, porque isso traz a sensibilidade da mulher para o desenho, Traz os assuntos do universo feminino para os desenhos. E aí é que eu acho que se encontra a grande diferenciação do trabalho de um homem cartunista para uma mulher cartunista. É o enfoque do assunto e a propriedade para falar sobre ele. Zé da Silva se denomina chargista. E um chargista deve estar bem antenado em tudo o que acontece no mundo. Zé da Silva nos conta um pouco sobre charge. Sobre a função da charge, eu defino a charge como uma crônica ilustrada do noticiário. Ela não precisa ter humor, mas é bom que ela induza ao pensamento, a uma reflexão, a uma crítica sobre algo que está acontecendo, ou no noticiário factual daquele dia, ou na conjuntura que já está vindo acontecendo no Brasil, ou na política internacional, ou ligada ao esporte, ou ao meio ambiente. Então, ela tem isso, dela provocar esse pensamento. Acho que essa é a principal função da charge no momento em que ela é publicada.
naqueles dias em que ela é publicada, na hora em que ela sai, e acho que ela também assume uma outra função com o passar do tempo. Ajuda a gente a entender aquele período. Quando você vê um desenho, por exemplo, da revolta da vacina no início do século XX, você entende o que as pessoas estavam vivendo naquela época, sabe? Ou sobre a época do reinado. Então, ela ajuda a resumir aquele clima da época. Então, tem tudo para que no futuro as charges que são feitas hoje, elas ajudem as pessoas a entender o que a gente viveu nessa época. O profissional Manfredini, que também já fez várias charges em sua caminhada, explica o que é uma charge. A charge, ela é um desenho humorístico com ou sem legenda, que focaliza uma situação. É diferente da caricatura. A charge, ela pode ter caricatura, mas não precisa ter caricatura. Ela pode ser um desenho que você tem um estilo aí de desenhar próprio, né? E vai lá e desenha lá duas minhocas conversando, né? Ou desenha um fradinho, né? Que é famoso nas antigas aí, né? Ele não expressa a fisionomia de ninguém em si, mas ele vira uma espécie de caricatura que se faz a charge. Então a charge é uma situação que você representa, ok? Essa é a diferença. A caricatura é uma pessoa e charge. Você pode colocar uma caricatura e colocar outras pessoas, assim, tipo cartoon mesmo, em volta dessa caricatura, formando uma charge. Manfredini explica o que é um cartoon. O cartoon foi inventado mais para piada em quadrinho ou para cinema, né? O cartoon, ele expressa o movimento, né? Mas também pode-se dizer que charge, você pode fazer uma tira de charges com personagens cartunísticos, né? Então, o cartoon, inclusive, ele faz tirinhas para jornal, né? Dali que veio a palavra tirada, né? Porque são as ideias do editor que saem nas tirinhas do jornal. Desde as antigas se expressa assim. Se há algo muito evidente através de se expressar nesses desenhos, é o humor. E a caricatura é um traço bem forte. Manfredini explica mais sobre o que é uma caricatura. Caricatura é a simples expressão de um desenho de uma pessoa com exageros no formato do rosto, principalmente, né? Orelhas grandes, o nariz grande, boca grande, olhos grandes, o cabelo penteado de forma diferente, né? Esse tipo de coisa assim, ele torna uma figura caricata, né? E geralmente o pessoal faz de político, faz de artistas, né? Pessoas que se destacam de alguma forma aí, na notícia principalmente, que é o foco aqui, né? E com a caricatura você pode fazer esses exageros, ou se é uma pessoa não tão conhecida, fazer um pouquinho menos exagerado para a pessoa ser reconhecida por todos, né? Também tem esse macete. A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Ela é publicada com regularidade. Uma das mais famosas é a personagem Mafalda, criada pelo argentino Quino. A cartunista Priscila Vieira é de Curitiba. Ela é criadora da personagem Amélie. E o seu trabalho com as tirinhas já concorreu 2 vezes na categoria Melhor Tira Nacional no prêmio HQ Mix. A artista fala sobre as tirinhas. O que eu mais gosto de fazer é, sem dúvida, as tirinhas, né? Que tem mais a ver com o meu trabalho. Já tive personagens como a Amélie, como a Deprisinha, personagens de tirinhas de humor que foram publicadas na Folha de São Paulo. E eu adoro o desenvolvimento de personagens
E às vezes eu acho que eu até gosto mais de escrever do que de desenhar. Mas o desenho acabou sendo a minha maior forma de expressão, né? E gosto de contar histórias, gosto de contar historinhas. Então, para quem está estudando esse assunto em comunicação, um curso que eu indico, um assunto que eu indico é storytelling, para quem puder, né? Que é contar histórias, como contar histórias. O desenho a gente faz depois. Então, hoje aprendemos o que é charge, cartoon, tirinhas, aprendemos um pouco sobre as suas diferenças e também conceitos do que é ilustração e desenho. E você, já teve vontade de pegar um papel, um lápis e começar a desenhar um mundo, detalhes desse mundo onde você vive? Faça essa experiência. Quem sabe dentro de você não haja um cartunista, um chargista, um desenhista. Muito obrigada a todos os profissionais que enviaram os seus vídeos, que desta forma nós aprendemos muito mais sobre essas áreas. E muito obrigada também a você que tem assistido às nossas aulas. Muito obrigada e até a próxima!